Estaremos apresentando, a partir de agora, uma pregação da Palavra de Deus, com o evangelista José de Souza. Muitos dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca, mas nesta mensagem o evangelista José de Souza estará respaldando na Bíblia que isto não é verdade. Ouça só uma palavra que edifica a sua vida. A paz do Senhor, povo de Deus, quem vos cumprimenta é o seu amigo e irmão, evangelista José de Souza, aqui de Goiânia, Goiás, Brasil. Nessa noite estamos aqui, eu quero gravar aqui uma reflexão, meus irmãos, sobre a vida do nosso irmão Noé. Eu estava comentando com o pastor Roberto Medrado nessa terça-feira, mais cedo, que eu vejo muitas pessoas pregar e dizer que Noé gastou 120 anos construindo a arca. Isso não é uma verdade. A paz do Senhor, pastor Roberto, Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Roberto Medrado do Pará, Deus abençoe a sua família, o seu povo aí no Pará. E eu estava falando com ele que eu estou incomodado, irmão, com isso, porque as pessoas dizem que Noé gastou 120 anos construindo a arca. Isso não é a verdade. Noé, na verdade, gastou menos de 100 anos, Noé gastou menos de 100 anos para fazer a arca, e eu vou provar para você, provar dentro da palavra de Deus, que ele não gastou 100 anos para 120 anos, como muitos estão pregando aí, e dizendo que ele gastou 120 anos. Eu ouço essa mensagem de 120 anos, que ele gastou para fazer a arca, desde 28, 30 anos atrás. Eu vejo pregadores itinerantes, pregadores de multidões, dizendo que Noé gastou 120 anos. Isso não é verdade. Eu vou provar a vocês na palavra de Deus. Então essa palavra aqui é só uma reflexão para nós vir ser mais esclarecido, irmão, nos textos bíblicos. Eu estou trazendo essa palavra não é para trazer polêmica, não. Eu quero esclarecer uma verdade que ainda está meio oculto de muitos, Vamos para o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 5, presta atenção bem, Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Olha bem, Noé tinha 500 anos. No capítulo de número 6, ali começa, irmão, os homens começam a multiplicar sobre a face da terra, E nessa multiplicação nasceram muitas filhas bonitas dos homens, e os filhos de Deus, que os filhos de Deus queriam casar com as filhas dos homens, E era famosa, as meninas eram muito formosas, quer dizer, muito bonita. E eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, eles casaram. Então o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não, Deus está falando que o Espírito de Deus não vai contender com o homem, porque ele também é carne, quer dizer, Deus está dizendo que nós somos carne, Ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Eu acho que é por aí que os pregadores estão dizendo que Noé gastou 120 anos. Que Deus falou que os dias do homem ia ser reduzido. Reduzido por quê, irmão José? Porque naquele tempo, irmão, os homens viviam muitos anos. Nós temos homens aí que viveu 960 anos. O que a Bíblia relata sobre Metusalém. Quem era Metusalém, irmão José? Metusalém era o avô de Noé. Viveu 969 anos. Quem foi o segundo? O segundo que viveu mais. O segundo que viveu mais, irmão, chama Jared. Jared viveu 962 anos. É o avô de Metusalém. E o terceiro foi o próprio Noé, irmão. Noé viveu 950 anos. Só que a idade de Noé não aparece no capítulo de número 5. Porque no capítulo de número 5 de Gênesis, fala sobre a genealogia, entendeu?
a genealogia de Sete. E a idade de Noé vai aparecer aonde? Vai aparecer lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 28 e 29. Lá no versículo 28 de Gênesis, no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 28, fala que Noé tinha 600 anos depois do dilúvio e viveu 350 anos após o dilúvio. E no versículo 29 diz que todos os dias de Noé foi 950 anos. Pois bem, e quem foi o quarto? Quem foi o quarto a viver mais? O quarto que viveu mais foi o Lameque, né? O Lameque vive, não é nem bem Lameque. O quarto que viveu mais foi, eu me falhei a memória aqui agora, mas me parece que foi o Jared. Não, foi Adão, o quarto foi Adão, 930 anos, né? 930 anos. O Lameque é o pai de Noé, na verdade, né? Lameque viveu pouco, em vista dos outros ele viveu pouco. Lameque viveu 777, 777, é o pai de Noé, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, né? 28, 29 e no 31 fala a idade dele, 777, no versículo 31 do capítulo número 5. E no capítulo de número 6, Deus fala que o Espírito de Deus não ia contender com o Espírito do homem, porque o homem é carne, e os dias dos homens eram 120 anos. E havia naqueles dias gigante na terra, né? Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e este era os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem, olha bem, meu irmão, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. Aqui eu estou lendo agora Gênesis 6:6. Então arrependeu o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. E disse o Senhor: destruirei a terra, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No versículo número 10. Olha, irmãos, uma coisa interessante aqui. Deus falou que ia destruir da face da terra o homem, os animais, os répteis. Os répteis, para quem não sabe, é aqueles que rastejam na terra. E as aves do céu. Mas Deus não falou dos peixes. Por que Deus não falou dos peixes? Porque peixe é da água, né? E o mundo ia acabar com a água, então o peixe, na verdade, foi beneficiado naquela época. A Bíblia não diz, mas eu acredito. Por quê? Porque teve muita carne para ele comer, hein? Teve muita carniça para os peixes comer, hein? Um tanto de gente que morreu, o tanto de animais que morreu. Aí os peixes, eu vou te falar, foi a vez dos peixes engordar, meu irmão. Porque a Bíblia não fala dos peixes, na verdade os peixes estavam dentro d'água, né? Então, irmãos, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. A terra estava cheia de corrupção e de violência. Imagina, irmão, hoje, né?
nossos dias hoje, era semelhante àquele tempo, violência e corrupção. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Aí no versículo de número 13, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então diz Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. O homem estava violento, o homem estava corrompido, o homem estava pecando, e Deus falou que ia destruir a terra e destruir toda a face, o homem da face da terra, né? E Deus, e aí continua, irmão, continua o capítulo número 6, né? Quando chega no versículo de número 18, Deus fala que Noé é para entrar na arca, Noé para entrar na arca com seus filhos, entra Noé, a esposa e os filhos e as esposas. Olha bem, lá no versículo de número 32 do capítulo 5, Noé gera os 3 filhos. Já aqui no versículo 18, Noé vai entrar com os filhos, com a esposa dele e com as esposas dos filhos. Quer dizer, os filhos de Noé já tinham se casado. Então, quando Noé tinha 500 anos, gerou os filhos. Quando aqui agora que Deus fala para Noé entrar na arca, que ainda vai construir, os filhos já estavam casados. Então aí levou o quê? Levou 25, 30 anos, quem sabe? Então cai por terra a tese que Noé gastou 120 anos para construir a arca. Não é verdade? Porque quando Noé tinha 500 anos, Noé não tinha os filhos. Aí Noé ainda foi construir os filhos, foi fazer os filhos, né? Aí agora os filhos já estão todos casados, Gênesis 18. E quando chega no versículo de número 22, olha o que diz lá no versículo 22, é onde Noé começa a construir a arca. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha aí, Noé começou a fazer a arca aqui, ó, no último versículo do capítulo 6, né? E quando chega no capítulo de número 7, Noé entra na arca, Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomará para ti 7, e 7 o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, quer dizer, dos animais impuros, 2, o macho e a sua fêmea. Tomará das aves do céu 7, e 7 seu macho e fêmea, para conservar com vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, e 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenará. E era, olha aqui, presta bem atenção nisso aqui, ó. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves, de todo o réptil da terra. Entraram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha bem, Deus manda Noé entrar na arca, e Noé ainda fica 7 dias. Depois de 7 dias é que o dilúvio começa. A arca ficou lá, irmão, disponível 7 dias, e o povo não quis entrar. Agora olha bem para você ver. No versículo número 11, no ano 600 da vida de Noé,
no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se rompeu todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Quer dizer, as águas vinham debaixo da terra, brotando, e as águas vinham do céu também. No 17º dia, irmão, veio o dilúvio, Mas Noé já tinha 7 dias que estava dentro da arca. Então, foi no 10º dia que Noé, no 10º dia do segundo mês, que Noé entrou na arca. Mas tem um versículo que fala que quando Noé saiu da arca, foi no segundo mês, no 27º dia. Quer dizer, quando Noé saiu da arca, foi no segundo mês, ele saiu com a sua família, só que a terra já estava enxuta, aí já foi no segundo mês do outro ano, no 27º dia, Noé saiu da arca. Quer dizer, Noé ficou dentro da arca com sua família 1 ano e 17 dias. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram. Isso aqui, no dia 1º de janeiro do ano 601 da vida de Noé, as águas se secaram. As águas se secaram. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Quer dizer, Noé ficou dentro da arca 1 ano e 17 dias. No versículo número 15 do capítulo 8. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e todos os animais que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traz fora contigo e povoa abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Vocês viram aí que no ano 601 da vida de Noé, no segundo mês, aos 27 dias. Quando Noé entra na arca, ele entra no segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Quando ele sai no segundo mês, aos 27 dias do ano 601 da vida de Noé. Então, o que quer dizer? O que quer dizer que Noé ficou 1 ano e 17 dias dentro da arca. Mas o que eu quero tratar não é nem bem isso. O que eu quero tratar é que eu imagino assim, sabe o quê? Noé, ele fez a arca ali aproximadamente ali 80 anos, 90 anos no máximo, Pois seus filhos já estavam tudo grande, E tudo casado, melhor dizendo, E sabemos que naquele tempo o homem, para pegar maioridade, ele tinha que ter mais de 20 anos. Agora, você sabe o que é interessante aqui? É que Noé não fez a arca só. Noé teve a ajuda dos seus filhos. Noé teve a ajuda pelo menos dos seus filhos, Porque os seus filhos já eram tudo casados, já era homem feito, Agora, o que eu fico achando interessante, irmãos, é que desde aquele tempo não era fácil ganhar as pessoas para Jesus. Olha bem para você ver. Noé lutou esse tempão fazendo a arca. Foi um dos pioneiros que mais trabalhou na obra de Deus, irmão. Foi Noé. Noé, ele foi um dos que mais trabalhou na obra. Porque você imagina construir uma arca naquele tempo com 300 côvados de comprimento, com 50 côvados de largura e com 30 côvados de altura. Deus mandou ele fazer a arca com 3 pavimentos, primeiro, segundo e terceiro. E naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha serrote, não tinha motosserra para serrar e tirar tábua. Naquele tempo não tinha um caminhão guindaste para arrastar a madeira lá do mato, tinha que arrastar tudo na base do lombo do boi ou das pessoas mesmo,
E cada madeira que Noé cortava, cada pau daquele que Noé cortava na base do machado, eu imagino, levava horas, né, irmão, para cortar. Depois levava hora para lavar. Cada um pau daquele fazia só uma tábua. Agora imagina bem a dificuldade. Hoje não, você pega um pau aí, se ele tiver 40 centímetros de diâmetro, ele faz 8 tábuas dele. Naquele tempo, um pau desse só fazia uma tábua, entendeu? Agora imagina bem o sofrimento de Noé fazendo essa arca. Mas olha bem, Noé não estava só, Noé tinha seus 3 filhos. Eu penso, a Bíblia não diz que os filhos ajudou, mas é claro que ajudou, porque ele já era homem e Noé dava testemunho, irmão. Olha bem para você ver, hoje é tão difícil você ganhar a família sua para Jesus, né? Não é difícil mesmo? Você esforça, e às vezes a família não quer nada com Jesus. E você às vezes dá um bom testemunho, mas a família não quer nada com Jesus. Mas Noé foi diferente, Noé ganhou toda a sua família para Jesus. Ele ganhou a esposa, né? Já imaginou? A esposa, não, meu bem, eu vou lá levar o almoço para você. Eu vou levar o café da manhã, vou levar o almoço, vou levar o lanche da tarde. E Noé lá trabalhando, derrubando madeira. E os filhos também. Agora já pensou também os filhos? As mulheres dos filhos também. Engajou junto. Os filhos ajudando o pai. Eu imagino, a Bíblia não diz que eles ajudou, mas eu imagino, irmão. Porque um homem só para derrubar essa madeira aí, levar. E era muito serviço, entendeu? Agora, olha bem para você ver, as meninas, as esposas dos filhos de Noé, certamente podia ter conhecido Noé, mas não conhecia bem, entendeu? Mas os filhos de Noé, eu acho que eles teve uma missão muito importante para ganhar as esposas, né? Para que as esposas estivessem juntas. Já pensou? Naquele tempo a gente não sabia o que é dilúvio, o povo não sabia o que era água, E as mulheres certamente perguntavam para os filhos, né? Eu fico só imaginando isso. Não é bíblico, não. Eu que imagino. As mulheres perguntando, dilúvio, seu pai disse que vai vir dilúvio, vai fazer essa arca grande aí, quase 150 metros de comprimento, e vai vir dilúvio, o que é isso? Como é que funciona isso? Aí os filhos iam explicar. Meu bem, Deus vai mandar chuva do céu. Chuva, o que é chuva? Naquele tempo não chovia. Naquele tempo a erva do campo era molhada porque a água vinha de baixo, vinha um vapor. A Bíblia diz que vinha um vapor de baixo e regava a terra. E aí o filho foi explicar, o nosso pai, ele é um homem de Deus, Deus fala com ele, tudo que meu pai tem falado tem se cumprido, meu pai tem um bom testemunho, o que ele fala é verdade. E aí as mulheres, ele foi conquistando as mulheres, mas e esse dilúvio? Como é que é? Aí certamente os filhos iam explicar, vai chover e a terra vai ficar coberta de água. A Bíblia diz, irmãos, que nos lugares mais altos ficou 15 côvados, a água acima do monte, do pico do monte, acima 15 côvados. 15 côvados vai dar o quê? 7 metros, né? Mais ou menos 7 metros de altura, acima do sumo do monte mais alto. Então, eu imagino as mulheres dos filhos de Noé perguntando, mas e como é que vai ser isso? Olha, quem não entrar na arca vai morrer afogado. Então a água mata. Se ficar lá dentro da água, lá afoga, Aí certamente elas vai lá no riacho e vê peixe dentro da água, E elas vão perguntar para o marido, mas aqui os peixes dentro da água? Falou, não, meu bem, o sistema do peixe viver é diferente do sistema do homem. O sistema do fôlego do peixe é o contrário do homem. Se tirar o peixe para fora da água, o peixe morre. E se nós ficar dentro da água, nós morremos. Então assim, o sistema é diferente. Deus, só para você ver que Deus é tão inteligente que fez o peixe com uma respiração diferente. O peixe tem oxigênio, tem respiração se estiver dentro da água. Já o homem, os outros animais, se entrar dentro da água, ele perde a respiração. Tem que ficar fora da água para ter o oxigênio. Imagina bem, as filhas de Noé, as noras de Noé ajudando também na obra, né? Porque logo elas tomou gosto também pela coisa e foi ajudar também. Quem sabe levar comida para os seus maridos, lavar as roupas, fazer os trabalhos de casa, né? Estava ajudando sim. Então, irmãos, aí quando chega no tempo determinado, aí Noé entra na arca com os seus filhos e as esposas, e a esposa de Noé. E aí ficou 7 dias ainda para a chuva cair. E quando a chuva começou a cair, morreram todos aquele povo. A história diz, irmão,
que o pai de Noé, o seu Lameque, morreu um dia antes do dilúvio começar. Agora fica o povo, esses pregadores, que às vezes por não conhecer, diz que Noé pregou, gastou 120 anos. Não, irmão, não gastou 120 anos. Lá no capítulo 11 de Gênesis, no versículo de número 10, lá quando fala da genealogia de Sem, provavelmente era o filho mais velho, porque sempre nos textos, quando fala dos 3 filhos, Sem aparece primeiro, então provavelmente ele era o mais velho. Lá no versículo de número 10 do capítulo 11, em Gênesis, fala assim, que as gerações de Sem, e lá comenta, o Moisés, né, que foi que escreveu o Gênesis, né, segundo os pesquisadores, Moisés que escreveu o Gênesis. E lá no capítulo 11, no versículo de número 10, fala, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Olha bem para você ver. Mais uma mostra aí que Noé não gastou 120 anos. Olha bem. Sem tinha 100 anos, gerou um filho 2 anos depois do dilúvio. Entendeu? E quando quando Noé começou a fazer a arca, o menino já era homem casado. E quando Noé tinha 500 anos, o filho não tinha nem nascido ainda. Gênesis 5:32. Então, meus irmãos, o homem, nós ser humano, para achar mais fácil, nós pregamos o que o outro fala. E essa mensagem que Noé gastou 100 anos fazendo a arca, isso aí, irmão, eu vejo há 30 anos atrás. E um dia eu fiquei incomodado, isso há 20 e tantos anos atrás, eu fiquei incomodado e comecei a ler. E aí achei a história de Noé no capítulo de número 5. E continuei o capítulo 6, o 8, aí eu descobri que não foi, entendeu? Não foi 120 anos. Mas a Bíblia também não fala quantos anos foi, irmão. Mas eu basei aí nos 70, 80 anos, entendeu? No máximo 90 anos. Não é número, mas pela lógica da Bíblia, pelos textos que nos mostra aí, pela idade dos filhos, que já era casado, quando ele começou a fazer a arca. Então, irmão, o melhor mesmo é nós meditar na palavra de Deus. Olha bem, os pregadores aí, irmãos, e muitos pregadores fanfarrão de ministério que não tem doutrina, fala assim, Saulo de Tarso, quando foi perseguir o povo de Deus, saiu de Jerusalém e foi para Damasco perseguir o povo de Deus, quando Jesus apareceu para Saulo, ele caiu do cavalo. E lá no texto não tem cavalo, lá no texto fala que ele caiu por terra. Então as pessoas, eles querem enfeitar a mensagem, quer pregar bonito, mas fala coisa que é antibíblico. E isso não é bom, porque o que eu falo hoje, amanhã vai refletir na vida de alguém. Eu gosto de falar a palavra de Deus, não sou um pregador, não tenho habilidade, igual muitos irmãos aí, prega bem, eu não tenho essa habilidade, mas eu gosto de falar do amor de Deus. Olha bem para você ver, na sexta-feira à tarde eu preguei uma mensagem para o canal do pastor Roberto, igual eu estou falando aqui agora. E eu falei que os 2 ladrão ali, o Gesta aceitou Jesus, e Jesus perdoou e salvou. E o Dima continuou ignorante. Aí alguém no outro dia me mandou mensagem e falou, não, você falou o contrário, tá errado. Quem foi perdoado foi o Dima, não foi o Géstica. Eu falei, rapaz, muito obrigado, entendeu? Ele falou, a história fala. Eu falei, rapaz, eu tinha ouvido isso, mas há muitos anos atrás, e eu me troquei os nomes, devido ao tempo eu troquei. Mas o que é que eu fiz? Eu agradeci a ele, porque ele me corrigiu e me mostrou, entendeu? E realmente, eu fui pesquisar, realmente, fala que foi Dima que foi perdoado, entendeu? E eu falei que foi Jéssica. Então, irmão, é muito bom quando a gente erra. Não é bom errar, mas é muito bom a gente reconhecer. Quando erra, voltar atrás e consertar o seu erro. E de já eu estou fazendo isso. Estou pedindo perdão, pedindo desculpa aos irmãos que ouviram a mensagem. Eu falando que foi Jéssica que pediu para Jesus levar ele para o paraíso. Não foi Jéssica, foi o Dimas, viu, meus irmãos? Quem ouviu a mensagem que eu preguei lá, o tema da mensagem lá é do jardim até
a cruz, né? Foi postado no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus oficial, né? Então assim, meus irmãos, o bom mesmo é nós estar ligado na palavra de Deus, não é mesmo? Que essa é a mensagem, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos que vai ouvir. E quem vos despede é o teu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza, de Goiânia, Goiás, Brasil. Obrigado! Em nome de Jesus.